Começa agora mais um 16mm e hoje a gente vai falar sobre o novo filme escrito por Lucas Paraíso e dirigido pela Carolina Jabor, Aos Teus Olhos. Um professor de natação, Rubens, que se envolve em uma acusação de abuso infantil feita pela família de Alex, um de seus alunos. O menino supostamente conta à mãe que o professor lhe deu um beijo na boca. E aí a mãe pega essa informação e divulga não só na família, com os amigos próximos, mas também no WhatsApp e no Facebook. Isso é a premissa do filme e isso é o que sustenta a maior crítica que esse filme faz, que é a esse tribunal virtual que a gente vive hoje em dia. O roteirista, o Lucas Paraíso, ele é jornalista e ele bebeu muito na fonte do caso do Escola Base para escrever esse roteiro. Muita coisa, eu sou estudante de jornalismo e eu acho que todo jornalista que vê esse filme vai traçar um paralelo muito grande com esse caso, que é um caso que aconteceu em 1995, em que os donos da escola base, que era uma escola aqui de classe média alta aqui de São Paulo, os donos dessa escola, o responsável pela van e eu acho que um casal de um dos alunos que era estudante dessa escola, eles foram acusados também de abuso sexual. A mídia caiu em cima dessa história sem esperar as investigações rolarem, então assim, não se sabiam se eles realmente eram culpados, mas a mídia fez um escarcéu e realmente acabou com a vida desses caras. Até hoje eles vivem sequelas do que a mídia propagou, e não só a mídia, mas o delegado que estava envolvido no caso também, que antes das investigações serem concluídas, ele já falava que provavelmente era muito verdade aquilo que tinha acontecido, enfim. O roteiro acerta em focar, em mirar na crítica que ele quer fazer e ir apresentando os personagens logo no começo e desencadeando fatos até chegar a essa crítica. No começo a gente tem uma apresentação muito bem feita assim do personagem principal, que é o Rubens, o professor, vivido pelo Daniel de Oliveira. Então o roteiro vai plantando algumas informações aí sobre esse professor, quem ele é, como ele age com os alunos, a relação dele com a diretora da escola, com a namorada, fora que não é da escola, enfim. Depois você vai tendo um desencadeamento de fatos e aí você chega ao clímax e depois você tem uma conclusão dessa história que eu não vou falar obviamente qual que é, mas eu gostei bastante porque ela não ofusca a principal crítica desse filme. O roteiro também faz uma provocação muito forte em relação à presunção da inocência, que é aquele princípio constitucional de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O que eu quero dizer com isso? Os elementos que o roteiro vai te apresentando no começo da história sobre o Rubens, as características dele, podem ser consideradas suspeitas. E aí ele vai te fazer questionar, tá? Mesmo com essas atitudes suspeitas, mesmo você sabendo como esse cara é. E aí eu vou rapidinho colocar suspeitas muito em aspas, porque suspeito pra mim não é suspeito pro outro, é tudo uma questão de perspectiva, aí até de moralismo, enfim, que vai longe essa questão se eu ficar falando muito aqui. Mas ele, enfim, te apresenta umas características X desse personagem e faz você já ir conhecendo e julgando ele. E aí quando chega realmente a questão da história, você se pergunta, né, com isso que eu sei dele, como é que eu julgaria esse cara? E aí a gente também chega num ponto de, tudo bem, eu entendo essa mãe que foi lá na internet e divulgou e, enfim, se preocupou com os filhos das outras pessoas e foi lá e falou, olha, esse cara tá sendo suspeito de abusar do meu filho, não sei o que lá. Posso até entender pelo lado emocional, pelo lado de estar ali vinculada com essa criança que deu esse depoimento e, enfim, ali a questão, a flor da pele foi muito maior e ela foi e divulgou. Tem uma responsabilidade em cima disso, obviamente,
e que é questionada, mas também tem uma responsabilidade que é questionada as pessoas que recebem essa informação. Então, se você tá no seu Facebook, você recebe uma informação dessa, como é que você age? Né? Eu acho que é a grande questão que a gente está passando, inclusive hoje em dia. Como é que você avalia, qual que é o seu senso crítico em relação a uma informação que você não sabe se é verdade ou não. Em relação à direção da Carolina Jabor, ela também traz o princípio aí da dúvida muito forte nas imagens e na direção dos atores. Ela trabalha muito planos detalhes, então você vai criando uma ambientação ali com as ações do menino, com as ações do Rubens, do professor. Você tem também uso muito de planos sequências, ela gosta muito de planos sequências, ela faz uns planos sequências muito legais, gosta de explorar a locação que ela tá usando. Em relação à direção dos atores, na coletiva de imprensa, eles falaram isso, sobre essa questão de trabalhar em 3 linhas, né? Na linha do culpado, na linha no meio termo e a linha do inocente. Então, o Daniel de Oliveira, ele trafega? Gente, é trafegar, tá certo? Enfim, o Daniel de Oliveira, ele passeia muito por essas linhas e você tem uma interpretação muito dúbia dele. Horas você acha que ele é inocente, horas você acha que ele é culpado. Enfim, é tudo uma dúvida muito grande em relação se ele fez ou não aquilo que está sendo acusado. O resto do elenco também tá bem, aliás, é um elenco bem de peso. A gente tem a Malu Gali fazendo a diretora da escola de natação, dona ali da escola de natação, que tá super bem, que é uma mulher que gosta desse cara, que tem um carinho por ele, gosta no sentido de admirar o profissional que ele é e a relação que ele tem com as crianças, e de repente ela recebe essa acusação, como que ela faz, enfim, os princípios dela, tudo se questiona, e ela tá muito bem nesse questionamento, nessa dúvida, nessa angústia de não saber o que fazer e, enfim, ao mesmo tempo querer proteger o cara, mas também não saber lidar com os pais dessas crianças que estão incessantemente pedindo coisas, pedindo para que ela demita o cara, para, enfim... essa pressão em cima dela tá estampada no rosto da atriz, é uma atriz que eu gosto muito, inclusive, já vi no teatro, então tá super bem e super bem escalado. A gente tem também aí os pais do Alex, que são vividos pela Estela Rabelo, a mãe, e o Marco Rica, o pai. A mãe é a pessoa que recebe a informação do filho, que tem esse diálogo que supostamente o filho fala que ele recebeu um beijo na boca do professor, e é ela que vai divulgar na internet a acusação, né? Ela que vai espalhar para todo mundo aí. O personagem do Marco Rica já é um personagem que aparentemente você acha que ele tem um olhar mais crítico em relação à situação, não, vamos ouvir a criança direito, vamos analisar, não sei o que lá. Mas aí o roteiro deposita nele uma outra crítica que se faz aí, que se faz em relação a esse caso. Eu não vou comentar o que é, mas eu não sei ao certo se isso foi um recurso para desenvolver melhor o personagem do Marco Rica, para ele não ficar só como o pai racional da situação. Mas para a história mesmo, eu acho que isso não teve um peso muito grande, porque você tem uma crítica muito maior sendo feita, que é a questão do tribunal virtual, e essa crítica, ela é sim relevante, com certeza, que tá ali, essa crítica que está implícita no personagem do Marco Rica, mas ela se perde no final do filme, assim, meio que você não tem um desdobramento muito grande dessa questão. Eu acho que foi mais um recurso para embasar esse personagem, tornar ele mais complexo. Enfim, a gente também tem no elenco a Luísa Reis, que faz a namorada do Rubens, que é a personagem talvez a mais jovem, a que é a menos moralista, a que analisa a situação. Ela também, a gente pode pensar que ela também tem uma questão parcial nessa história por ser a namorada do cara e tá muito próxima, mas é a que
traz a representação da juventude nessa história toda. Minha nota para essa produção vai ser 8,5, eu super gostei dela, eu achei ela relevante, propícia pro momento que a gente tá vivendo hoje em dia. É isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo também o que você achou, se você já assistiu. Se você não assistiu ainda, vai assistir, porque vale a pena. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais, elas vão estar todas linkadas aqui embaixo, interage com a gente lá também. Se você chegou no canal por meio desse vídeo, vem ver os nossos outros vídeos que a gente analisa, que a gente, enfim, faz vários top 10, é bem interessante. Conheça nosso canal, se inscreva. E é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo. Corta!